Atualidades Pampa, oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. E Água Mineral Itati. Boa noite, Atualidades Pampa, o seu programa de todas as noites, início de noite, final de noite, madrugada. Está chegando aí na sua casa, onde quer que você esteja, em todos os cantos do estado do Rio Grande do Sul, com as informações, com as notícias, com aquilo que foi destaque, pelo menos, neste dia de hoje, dia 11 de julho de 2019. Gustavo Vitorino. Pois o rompimento de mais uma barragem, agora no nordeste da Bahia, provoca angústia na região. Emendas distribuídas aos deputados. Previdência já votada, saiba o que muda diretamente na sua vida. O impacto da reforma na nossa economia. E fique, vai ter bolo e eles custaram bem caro, R$270 mil e podem gerar uma cassação. Big One, o super terremoto que vai destruir Los Angeles e a Califórnia, está a caminho. E eu vou voltar ao ano de 1973 e vou falar do acidente da Varig no aeroporto de Orly, em Paris. Falando em avião, eu vou contar para vocês a situação de humilhação que passou uma médica que foi obrigada a se cobrir no avião porque estava com roupa inapropriada. Nossa, mãe do céu, o que seria uma Temos roupa? imagens, não? Uma roupa Temos imagens? Passei para produção, mas passei meio tarde. É? Então vamos ver se deu tempo ou não. Deixa eu ver se está por aqui. Tem que esperar, não dá. Ela ainda está com a roupa inadequada. Daqui a pouco ela se vestirá, se cobrirá. Mas ela está peladona? Não sei, agora não está peladona. Poderá tirar o equilíbrio. Poderá tirar o equilíbrio da bancada, né? Olha ali, olha a roupa, ó. Ela estava indo da Jamaica para os Estados Unidos, uma médica de 37 anos, ela é americana, viajando com o seu filho, entrou no avião, se sentou e aí o comissário de bordo chegou para ela e disse assim, vou pedir que a senhora se retire do avião. Ela perguntou por quê? Porque você está com uma roupa inapropriada. Ou a senhora vai ter que se cobrir um pouco mais. Aí ela disse, não, olha, tem gente aqui usando short muito menor que o meu e começou, a discutir e tudo mais. E eles foram firmes no sentido que ou ela tinha que deixar a aeronave ou ela tinha que se cobrir. Aí, como o filho começou a ficar constrangido e tudo mais, ela disse, não, então eu vou me cobrir. Aí botou um cobertor e assim viajou até os Estados Unidos. Mas ela disse que foi a maior humilhação da vida dela. Você viu alguma coisa de errado ali? Não vejo nada. A não ser que ela era feia e estava mal vestida, ponto. Mas não inadequada. A discussão é mal vestida. Bom, mal vestida ela tá, mas inadequadamente para ser retirada da aeronave. E aí então ela fez um tweet e disse o seguinte, esta é a roupa que eu estava usando quando, e publicou a foto, a American Airlines pediu que eu saísse do avião para uma conversa. Nesse momento eu fui orientada a me cobrir. Ao defender a minha roupa, eu fui ameaçada de não voltar ao voo, a menos que eu caminhasse pelo corredor enrolada em um cobertor. E aí depois ela publicou o seguinte, o mesmo coração, mesmo cérebro, o mesmo título. A mesma pessoa que salvaria sua, aí tem que ter, se houvesse uma emergência no avião. Quer dizer, ela era médica do avião, se acontecesse alguma coisa dentro do avião, quem eles chamariam? A mulher que estava com a roupa inadequada. E neste momento, a roupa dela não seria inadequada para salvar tantas vidas. Dona Carla, eu gostaria de falar que a senhora fizesse o meu cartão do escritório chegar às mãos dela para ser o patrono dessa ação que ela moverá contra... Que vai ganhar uma fortuna. Vai ganhar uma fortuna. Vai ganhar algumas viagens de graça. Desculpas e tudo mais, diz que não foi certo o que aconteceu e tal, mas a imagem dela e o tweet dela percorreu o mundo todo e essa imagem de humilhação de que ela, ao qual ela passou, foi exposta, imagina. Isso aí não se apaga, a não ser com alguns milhões. E nós falamos também. Nem assim, isso é brincadeira, isso não se faz, não há dinheiro que pague essa humilhação, mas o Ruschel tem toda a razão de que ela vai mover um processo, certamente, não tem como não ganhar esse processo. É a segunda encrenca que a American Airlines se mete. No final do ano passado, eles quebraram o braço de um violão de um cantor country americano. Sabe o que o cara fez? O cara fez uma música contando a história. A American Airlines não queria que tocasse. A música virou o maior sucesso. Chegou ao segundo lugar.
nos Estados Unidos. Tá ouvido da internet, eu não lembro o nome do rapaz. Mas o nome da música é American Airlines Quebra-Violões. Ai, que maravilha. E claro que em inglês, né? E é um countryzinho divertido, bem dançante. E aí a América lá chamou ele, fez proposta para não divulgar aquilo, ofereceu outro violão. Ele disse, não quero nada, eu quero só que a minha música toque. Certamente ele ganhou mais dinheiro para comprar mais 100 violões. Dona Carla, ainda sobre essa matéria, a gente tem batido isso muito na linha do direito, que a indenização tem que ser proporcional ao tamanho do ofensor. Porque de nada adianta dar para a Airlines uma multa de 10 mil reais ou dar 5 passagens ou coisa assim, entendeu? Tem que ter, a multa tem que ser criativa, o advogado tem que ser criativo no pedido e o juiz sensível no acolhimento, porque isso tem que ter uma repercussão. É como eu disse, se der aqui no Brasil, esse padrão de dano moral é 10, 15 mil reais. Tu dá 10, 15 mil reais para uma empresa dessa, ela nem o estafeta vai saber dessa multa, né? Então tu tem que fazer com que a empresa efetivamente sinta e às vezes obrigar uma publicação e no jornal um pedido de escusas, o pedido de escusas num local da cidade dela, talvez tenha às vezes mais efeito do que uma indenização pecuniária, como a gente está aventando aqui. Eu acho que tem que pedir tudo. Não, e nós falamos aqui, nós já trouxemos outros casos em que abordamos a questão da vestimenta, mas quando a gente fala que existe uma adequação, existe uma maneira de se portar dentro das instituições, dentro dos locais em que se frequenta, mas numa aeronave eu jamais, pelo menos vi de uma companhia, uma obrigação de vestir tal e tal roupa, não aparece nem quando tu compra a passagem em nenhum momento. Então não existe uma orientação de fato para o que é certo e o que é errado. A gente fala de ali os comissários, alguém da tripulação que disse que estava errado, que estava feio, que estava deselegante, mas isso, de fato, ninguém nunca foi abordado para a maneira correta. Existem os limites, eu acho que o limite é o limite da moral, mas aí da adequação, aí eu concordo com a Carla, uma coisa é não estar adequada, né? Mas daí a estar imoral, e eu acho que a censura só cabe no caso de moralidade. Mas a gente falou em bom gosto, não mas esses casos, né? Mas esses casos pode não ter um bom gosto, mas é da cada vida, um tem né? o seu, né? Se não ter bom gosto Agora, esses casos, Carla, são recorrentes em companhias aéreas de empresas de países muçulmanos. Eu lembro que numa das viagens que eu fiz a Dubai, uma moça estava com um decote. Quando entraram no espaço aéreo dos Emirados Árabes, uma aeromoça veio discretamente, conversou com ela discretamente e saiu de perto. A moça levantou, foi até o banheiro, botou uma blusa e voltou. Foi uma coisa discreta. Mas isso é uma obrigação que até as pessoas que lá visitam esse país, elas têm um manual de vestimenta, de comportamentos, e até tem situações inadequadas, dependendo do local que você está, que tu não pode conversar. Uma mulher não pode estar sozinha ou se dirigir a um homem diretamente. Mas é uma questão cultural que quem até compra as passagens, a maioria das companhias, orienta a leitura desse manual. Agora, ela ainda escreveu, somos vigiados por sermos negros. Nossos corpos estão muito sexualizados como mulheres e temos de ajustá-los para fazer com que todos ao nosso redor se sintam confortáveis. Eu vi mulheres brancas com shorts curtos, muito mais curtos, a bordo de um avião. E a crítica dela é toda essa também. A silhueta dela era bem parecida com o Vitorino. Assim. Começou. E o bom gosto também. Só vou explicar uma coisa pro senhor. Eu ganhei o carinho aqui, foi bom. E o bom gosto também, eu falei. Ai, desculpa. Eu vou tem que entrar com maçã. Não faz isso. Senão todas as telespectadores vão brigar comigo, não faça isso. Eu vou me embora, eu não vou participar do programa. Não faz a linha aquele que ameaça que vai, mas vai mesmo. Mas vai mesmo, se é pra ir, vai. Vai. Dona Magda, eu queria aproveitar que estamos falando de aviação para esse acidente que aconteceu em 1973, exatamente no dia 11 de julho. Um avião da Varig, que saiu do Rio de Janeiro com destino ao aeroporto, a Paris, ao aeroporto de Orly. Esse avião 707, um Boeing 707, na época o melhor e maior avião de transporte intercontinental, faz um voo tranquilo. Até que um cidadão vai fumar dentro do banheiro e joga a bagana de cigarro ali dentro do cesto e tal, e sentou na sua poltrona e tal. Alguns quilômetros antes do avião aterrissar, o avião começa a sair aquela fumaça e pega fogo, aquela gritaria, aquela coisa toda, e ele é obrigado a fazer uma aterrissagem forçada num campo de repolhos. Morreram 123 pessoas neste acidente. Entre essas pessoas estava o Filinto Miller. Filinto Miller foi o chefe
de polícia, e era senador no Rio de Janeiro, chefe de polícia do Getúlio Vargas. E morreu o grande cantor brasileiro Agostinho dos Santos, que estava nesse voo, refazendo a sua vida. Ele havia sofrido um impacto muito grande no seu casamento e estava mal no Brasil. Só vou passar uma temporada em Paris, porque ele cantava muito. Ele fez um dueto com Johnny Metz e as pessoas acharam ele melhor que o Johnny Metz. Olha, você é melhor que o Johnny Metz. Então, eu quero fazer o registro desse avião. A partir desse momento, a Boeing modificou os banheiros, que é o inflamável, né, os tecidos inflamáveis que cobriam as paredes dos banheiros, visando dar mais segurança aos voos, como estão fazendo agora com o MAX, com o 737, o MAX, sei lá como é o nome exato, que nenhum pode levantar voo. Eles tiveram uma perda tão grande que a Airbus se tornou a maior vendedora de aviões do mundo agora. Pois não. A Airbus passou a Boeing? Passou agora. Mais encomendas, etc. Em função dos aviões que estão no chão. As encomendas caíram. A Embraer, saiu a notícia hoje, a Embraer lançou um modelo cargueiro. O EMB 190? É o EMB 190, mas ele é mais gordinho, mais gorducho, mais parecido com o mais parecido comigo, Então, assim, o MB 190 mais gorducho, cargueiro, e uma empresa portuguesa, não foi a TAP, foi uma empresa de transporte portuguesa, de entrega expressa, que comprou as duas primeiras aeronaves. A Embraer anunciou hoje em nota oficial. Interessante, né? Voos de médio curso, né? Pequeno e médio curso. Porque é para correio, né? Correio, entrega, essa coisa. A Europa, os céus da Europa hoje estão tomados por aeronaves de pequeno porte, exatamente para fazer esse tipo de coisa. E sabe quem é responsável por isso? A internet. Claro. Compras na internet. O e-commerce atropelou de um jeito que... Sem dúvida. Por favor, peçam, eu quero explicações sobre a reforma da Previdência, diz o Antônio Carlos. Fala, Ruschel. Seu Antônio Carlos, a submissão que o senhor me dá é difícil, porque eu tentei que aqui compilar uma coisinha rápida. O senhor conseguiu entender? Não, tem alguns itens específicos, eu vou tentar ser pedagógico e tentar chegar aos nossos telespectadores. Eu separei 7, 8 matérias assim, porque a complexidade da matéria, a regra de transição, por exemplo, tem 5 regras de transição, é impossível tentar fazê-los entender num programa, além de que vai ficar maçante, vai ficar chato. Então eu peguei só alguns pontos que vai dar de rápida compreensão. A expectativa é de uma economia, então, segundo o secretário Rogério Marinho, de 990 milhões. Se ficar como está assim, se não mexer mais, embora vão ter uma votação de algumas emendas aí, mas assim como está, são 990 milhões, chegando muito perto daquele 1 trilhão tão almejado. Regra básica, para que você possa entender: 65 anos homem, 62 as mulheres, 20 anos de contribuição e 15 a mulher. Isso é a regra básica, então nós podemos agora nos familiarizar com essa nova idade. Menos de 65, ninguém mais se aposenta nesse país por idade. Menos de 62, nenhuma mulher se aposenta por idade. E ela terá que, ao longo dessa idade, ter contribuído 20 anos o homem e 15 anos a mulher. Depois tirei ainda alguns itens que versam muito sobre a gente aqui. Por exemplo, o cálculo do benefício mudou. Nós podíamos expurgar 20% das contribuições mais baixas. Por exemplo, eu ganho durante todo o período o teto, né? Mas num determinado período lá eu ganhei menos. Eu entrei em uma estafeta, eu entrei um trabalhador mais de atividade inferior e ganhava menos. Eu podia excluir disso para o cálculo da média. Hoje não. Hoje pega todo o período, isso faz com que o cálculo baixe um pouquinho. Para o rural, que se especulou muito e foi uma das garantias que se fez até para juntar mais pessoas para aprovar a cálculo, não mudou. Continua 55 anos e 60 anos com 15 de contribuição. O BPC, que foi muito discutido, é aquela contribuição que se dá para o idoso. Aquele seu Mário que se tornou um idoso, não pôde contribuir, sempre esteve à margem, mas precisa de um dinheiro para sobreviver. Com várias propostas, acabou ficando em um salário mínimo a partir de 65 anos. As alíquotas não mudam. Invalidez, 2 regras foram criadas. A primeira, se é na minha atividade, se eu estou exercendo a minha atividade e me gera uma invalidez, não mexe.
eu sigo com 100%. Mas a invalidez gerada fora da atividade do trabalho, eu pego um piso de 60% e acrescento 2% para cada ano trabalhado. Então, se eu tenho 20 anos de empresa, eu acabo chegando aos 100%. Mas, se eu tenho pouco tempo de trabalho, tenho uma invalidez fora do trabalho, eu asseguro, então, um rendimento de 60%. Pensão por morte. A mesma coisa, não tem mais nada integral. É 50% mais 10% de ano trabalhado. Abono salarial. Aquele abono, esse sim, esse me doeu um pouquinho, que a gente ouve sempre assim, o PIS, quem ganha até X vai lá buscar um abono, né? Esse aí mudou uma regrinha, porque ele atingia quem ganhava até 2 salários mínimos e hoje ele vai atingir só quem ganha até 1.300 e poucos reais. 2018 ainda paga, mas 2019, se aprovado como está, então só fará jus a esse abonozinho quem ganhar até 1.300. Regra de transição para os professores também é diferente. As regras normal dos professores será 57 anos de idade para as mulheres e 60 anos de idade para os professores homens. Então essas são regras gerais assim que nos atendem mais diretamente. O resto é muito complexo, a gente pode até vir trazendo o que nos consultarem, né? Isso. Linhas gerais. Me parece de boa compreensão. É isso. E a reforma da Previdência também entra na manchete da Roberta, né, Roberta? Sim, Magda. Na realidade, assim, o que o Ruschel está trazendo é muito importante, porque, na verdade, a gente se pergunta, ok, mas quanto tempo vai durar essas medidas que hoje estão sendo implementadas? Se nós vivemos uma realidade onde as pessoas estão vivendo mais, o que é ótimo, é sinal de que nós estamos seguindo a linha dos países desenvolvidos e também nós estamos tendo menos filhos. E já a projeção econômica já nos define que as crianças que nascem hoje não vão poder sustentar a previdência dos mais velhos, dos adultos de hoje. Quer dizer, a minha filhinha não vai conseguir pagar a minha aposentadoria quando velhinha eu estiver. E aí, como é que se resolve? Então, tudo leva a entender que o próximo mandatário terá que fazer algumas revisões naquilo que a reforma não abarcou. O governo federal fez uma proposta de reforma da Previdência ousada, se apresentou inúmeras propostas, são inúmeros temas que foram abraçados e discutidos. E, claro, quando a gente apresenta muitas coisas, a gente aprova o possível. Então, certamente, muitas mudanças terão que ser avaliadas, porque, para os senhores terem uma ideia, em 1980, a porcentagem de pessoas com mais de 60 anos no Brasil era de 6%. 20 anos depois, em 2000, esse percentual aumentou para 8%. E em 2014 subiu para 11%. Nesse ritmo, em 2030, a parcela de pessoas com mais de 60 anos no Brasil será de 18%. Então, essa conta não fecha. Igual feita essas medidas agora, que ainda que estejam ainda em debates e que pode ter um reajuste nessa questão do que se precifica em termos de economia dos próximos 10 anos da Previdência, essa que está sendo implementada nesse ano de 2019, a gente já sabe que o governo precisa urgente realmente implementar medidas de curto prazo. Porque a reforma da Previdência, ela traz o quê? Uma sensação de estabilidade e, sobretudo, responsabilidade com as contas fiscais. No momento que a gente aprova a Previdência, a gente está dizendo para o mundo, olha, a gente sabe que a gente gastou mais do que a gente arrecadou e a gente está querendo cortar para poder fechar as contas. E aí, o que a gente faz depois disso? Aí a gente tem que pensar na microeconomia, na reforma da Previdência, na questão da parceria público-privada, porque o governo federal não tem, infelizmente, dinheiro para investir em inúmeros setores como portos, aeroportos, ferrovias, rodovias. O setor de infraestrutura clama por investimentos públicos, essa parceria público-privada, concessões e privatizações e a reforma tributária, que é, sem dúvida nenhuma, a nova agenda do governo nos próximos meses.
Magda, deixa eu só fazer uma correção aqui. O seu Breno me deu uma ajuda, lá de Venâncio Soares, me deu uma ajuda aqui. Ele me corrigiu, mas na verdade o senhor me ajudou, tá, seu Breno? O modelo não é o MB 190, Marne, é o KC 390. É a mesma estrutura, a mesma engenharia, a mesma propulsão do MB, só que... Pra quem não pegou desde o começo, eles estão falando de avião. Só que ele é militar. A Embraer vendeu, e não foram dois, foram 5 aeronaves. É porque estão falando de avião. Foram 5 aeronaves. A Força Aérea Portuguesa comprou 5 aeronaves de carga da Embraer. O modelo é o 390, o KC 390, que é o EMB, só que ele tem a estrutura militar, ele é mais gordinho, mais curto e a asa fica em cima, não fica no meio da aeronave. Mas é o mesmo sistema de propulsão. Jato puro, jato puro. Jato puro. Veja um passar na minha frente. Obrigado, seu Breno. Obrigado pela ajuda. Seu Breno tu também identifica, né? O Breno deu uma ajuda legal. Bem. Não, é que eu não sabia que a Embraer fazia aeronave militar. Ainda bem que carga. você participa e às vezes assiste o Atualidades Pampa. Aqui você até que aprende alguma coisa. Não, inclusive eu assisto, né? Porque depois eu chego meia-noite em casa e assisto. Não acredito. Tu te ama tanto, mas é verdade. Esses dias eu tô vontade de me xingar, sério. Aí tu me entendeste. Eu quase mandei um e-mail pra mim. O dia que o senhor me tratou mal, certo, né? Eu deu vontade de mandar um e-mail pra mim, pra me xingar. Mas eu pensei, ele não tá lá pra ouvir. Amanhã eu digo pra ele isso. Já falando em Digo, você sabia que você pode recuperar um carro roubado pelo celular aqui em Porto Alegre? Isso você faz com o aplicativo Eu Faço Poa. Você pode fotografar a placa de um veículo suspeito e verificar a situação dele na hora. Quando ocorrer um alerta de carro roubado ou furtado, o sistema emite uma notificação e ele passa a ser acompanhado em tempo real. A nossa cidade já conta com um sistema de reconhecimento de placas em todos os pardais e lombadas eletrônicas. E é por isso que hoje mais de 35% dos carros roubados retornam aos seus donos. Agora, Porto Alegre, pardal não é mais só para multar. Baixe o aplicativo Eu Faço Poa e seja você também um detetive cidadão. Prefeitura de Porto Alegre fazendo juntos uma cidade melhor. Veja mais detalhes no vídeo. Você já sabe que pode fazer muita coisa pelo celular, mas sabia que pode até recuperar um carro roubado? É só baixar o aplicativo Eu Faço Poa. Porto Alegre é a cidade gaúcha com o maior número de roubo de veículos. Mas isso vai mudar com a sua ajuda. Com o aplicativo Eu Faço Poa, você pode fotografar a placa de um veículo suspeito e verificar a situação dele na hora. Quando ocorrer um alerta de carro roubado ou furtado, o sistema emite uma notificação para a Brigada Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal e Guarda Municipal, informando a placa que passa a ser acompanhada em tempo real. Nossa cidade já conta com um sistema de reconhecimento de placas em todos os pardais e lombadas eletrônicas. São 850 mil veículos monitorados por dia. E é por isso que hoje mais de 35% dos carros roubados retornam aos seus donos. Agora em Porto Alegre, pardal não é mais só para multar. Ele ajuda a recuperar carros roubados. E você também pode ajudar. Baixe o aplicativo e seja um detetive cidadão. Prefeitura de Porto Alegre, fazendo juntos uma cidade melhor. Tô bem. Chicão Tofani. Dona Magda, quem conhece Los Angeles, ouviu no cinema, sabe que Los Angeles é a cidade mais plana do planeta. Tem uma rua chamada Hollywood Boulevard que tem 100 quilômetros, tem 100 números. Por que isso? Só tem um centro de Los Angeles que é alto. É downtown, ali onde é que fica a Figueroa Street, o centro de Rodeio Los Angeles. Drive. Rodeio mais Drive. Ou menos. A Rodeio Drive fica na Beverly Hills. É uma região... Por que isso? Que Los Angeles está condenada. O imóvel em Los Angeles não é um dos que mais vale nos Estados Unidos. Por quê? Los Angeles vai ser destruída nos próximos anos, próximas décadas, ou pode ser amanhã, pelo Big One. O que é o Big One? É um mega terremoto, já foi assolada por um terremoto, São Francisco também, que vem de uma placa teutônica na costa do Pacífico e tem uma falha de San Andrés, que passa bem ao largo de Los Angeles. E essa semana deixou todos os cientistas americanos preocupado, porque teve 80 terremotos em escala 5 Richter, que não é das maiores. E o Big One vai ser 8. E esse terremoto prevê que o grande terremoto vai vir. E o terremoto, ao contrário do furacão, de vulcão, tudo, não tem como prever. Tu pode achar que está tendo um mar, pode vir uma coisa de tsunami, mas todas essas referências do terremoto, quando você prevê, ele já está ali.
E Hollywood mostrou muito a destruição de Los Angeles no filme Los Angeles em Guerra, Los Angeles em Destruição, o Big One. E o Big One é o temor de todos os americanos. A previsão é morrer no mínimo 50 mil pessoas e um prejuízo de mais de bilhões de dólares. Imagina, Los Angeles é a segunda maior cidade americana, uma das maiores economias do planeta e está condenada. O estado mais rico dos Estados Unidos. E terça-feira teve 80 terremotos em volta de Los Angeles, e deixou pequenos terremotos e deixou as pessoas muito preocupadas. Agora tem muitas teses sobre isso, né? Essa do Chicão é uma, outra tese é que a falha de San Andrés, que está abrindo aproximadamente meio metro a cada 2 anos, ela deve romper de uma vez por todas. A Califórnia vai ser uma ilha na costa americana. Também tem um filme que fala sobre isso. A falha de San Andrés, que vai até lá em cima, até Fresno, né? Exatamente. Ela sobe do Novo México até Fresno. Ela deve abrir, e a gente olha o mapa americano e vê direitinho. E vai separar Los Angeles do continente. Los Angeles não, a Califórnia inteira. San Diego, Los Lobos, toda aquela região entraria aproximadamente de 6 a 8 quilômetros para dentro do mar, seria uma ilha. Ia virar uma ilha. Mas são teorias. Né? São conjecturas. Já que vocês estão falando de coisas de destruição, eu quero falar de coisa boa. Eu quero dar uma dica para você que precisa decorar a sua casa ou presentear alguém muito especial. Conheça a Saaf Decoração e Presentes, que fica em Canoas. Nesta sexta e neste sábado, a loja estará aberta com muitas novidades para você. Dá uma conferida. A Saaf fica em Canoas, ao lado do viaduto da Boqueirão, sentido Porto Alegre. Na Saaf você encontra fontes iluminadas, vários tamanhos e modelos para a sua casa. Tem também um setor inteiro de quadros pintados à mão, peças exclusivas a partir de R$ 45. Vale a pena conferir. Chegou também a nova linha de cerâmicas peroladas. Variedade em peças de cerâmicas, das mais simples a mais sofisticadas, a partir de R$ 39,90. Tem também arranjos e flores permanentes a partir de R$ 43. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. A loja da Saaf está localizada aqui perto, em Canoas, bem ao lado do viaduto da Boqueirão, no sentido Porto Alegre. Não deixe de conferir. Saaf Decoração e Presentes. Que dica maravilhosa, né? Então, não deixe de conhecer a Saaf Decoração e Presentes nesse fim de semana ainda. Cara. Olha, tem uma notícia boa. Todos nós aqui, quantas vezes já não cobramos do governo federal diretrizes para a educação? Nós já tratamos desse assunto várias vezes e trocou o ministro da Educação e nós queríamos saber quais são as diretrizes para a educação. Pois hoje foi lançada uma carta compromisso chamada Compromisso Nacional pela Educação Básica. Desde sempre o governo Bolsonaro, desde a sua campanha, disse que investiria na educação básica. Muitas vezes criticando os outros governos que investiram mais nas universidades e não na educação básica. E o que eles querem é exatamente o contrário. Pois o ministro hoje disse que já há 70 dias se reuniu já e conversou com estados e municípios, porque na verdade são os estados e municípios que sabem mais sobre realmente lá na ponta o que precisa na área de educação. E eles têm objetivos claros até 2022 com relação à educação básica, 4.900 creches até 2022, ampliação da carga horária para evitar a evasão escolar, acesso à internet em todas as escolas rurais, querem investir pesado nisso. Via satélite, né? Exatamente. Sistema de rede. Exatamente. Implantação de colégios cívico-militares, que também era um discurso já do presidente Bolsonaro. 108 é o número que eles prometem até 2022. E a formação de professores para educação básica à distância. Usar o ensino à distância para tornar o professor mais qualificado com relação à educação básica. Com relação ao ensino médio, eles estimulam um investimento de 230 milhões até o fim do ano. Então, eles querem começar realmente no ensino infantil, depois no ensino fundamental, no ensino médio, até chegar às universidades. O ministro colocou que não tem não tem volta, que o país precisa investir em educação e a meta principal, no meu entender, é tornar o Brasil referência em educação básica na América Latina até 2030. Então, não é uma coisa de 1 ano, de 2 anos, é uma construção que
para este governo é o melhor caminho para tomar com relação à educação básica no nosso país? É uma proposta ousada, né? Porque como está hoje, já se viu que o modelo não dá certo. Não adianta você montar a faculdade e não ter bons alunos, não ter pessoas qualificadas. Profissionais o que me chamou a atenção nessa proposta são as escolas militares. Vocês têm uma ideia, o Colégio Militar aqui de Porto Alegre, você colocar um aluno lá, olha, ele tem que fazer uma prova, ele disputa a vaga com 70 ou 80. É 70 ou 80 por vaga. E isso acontece em todos os colégios militares brasileiros. Acho que a ideia de se criar colégios militares, que já seria alvo de crítica, que a gente sabe que a crítica viria, foi contraposta pelo ministro na própria entrevista que ele deu depois de anunciar esse plano, que ele disse o seguinte: os professores serão civis. Os professores serão civis. Então, digamos assim, a gestão vai ser militar. Não, e na realidade tem algumas disciplinas como cívica, também tem ordem e musicalidade, serão inseridas no currículo. Vai ter canto que na realidade os militares darão essas disciplinas, enquanto os professores são professores normais, que não tem nenhuma relação até com o exército. Isso foi bem esclarecido. Na realidade, no mês de janeiro, assim quando anunciado algumas propostas de educação, essa proposta foi colocada na mesa assim para discussão, porque a gente sabe que o Brasil não tem uma educação muito qualificada, mas as escolas militares conseguem, dentro do universo das escolas militares, estarem entre as melhores da América Latina e também das Américas. Aqui a gente tem até as inserções desses alunos nas universidades federais, são um dos maiores índices. E para quem não sabe, né, tem muito aluno, pais que pagam cursinhos para os seus filhos, assim, na terceira, quarta série, para então cursar o ensino médio, na oportunidade. Já tem cursinho especializado para alunos, né, de ensino fundamental. Porque todo mundo quer ingressar na escola militar porque é rígido, né? Tem disciplina. Manda um aluno xingar. Marlene, manda um aluno xingar um professor na escola militar. Eu nem comento. Tem respeito. É que eu acho que esses são valores, existe autoridade, mas também a gente associa a qualidade do ensino, né? Porque com certeza... Mas a qualidade do ensino, eu concordo, mas a qualidade do ensino começa na disciplina. Como é que você vai, muitas vezes, aplicar um conteúdo complexo em que os alunos dizem, eu estou pagando, você tem que eu estou pagando. Tem razão. E a gente, infelizmente, ouve isso nas escolas privadas. Toda hora. Aliás, essa é uma recomendação interessante que eu faço. Como ainda nós não temos controle, esse é um plano para o futuro, o hoje pode ser administrado, sabe quem? Por pais e mestres. Pais, especialmente, mestres nem tanto. Dá uma olhadinha na escola que você está matriculando seu filho. A escola particular, porque a escola pública não tem como você escapar, é plano de governo, mas a escola particular, dá uma olhadinha a escola, os professores, quem são, o pensamento do professor, o conteúdo que é aplicado nessa escola, quais são as cadeiras, porque cabe a você também selecionar a escola do seu filho. Não adianta dizer, o meu filho foi para a escola tal e saiu de lá uma bobada. Não. Você tem responsabilidade nisso também. Então escolhe, olha, vê quem é o professor, vê a história dele, vê a história da escola, o conteúdo que está sendo aplicado. Mas só para porque depois não adianta reclamar, né? Eu estudei em escola particular durante a maioria do meu ensino, todo o meu ensino na realidade, e eu já passei pelo constrangimento de presenciar alunos que falaram essas palavras: eu pago o teu salário, então eu vou fazer o que eu quero na tua sala de aula. E foi solicitada uma reunião então com os pais desse aluno, e os pais deram respaldo para esse tipo de atitude, falando que era uma verdade, que o professor tinha que se acostumar. E eu falo assim, quando eu contei para minha mãe assim, quase perdeu os cabelos, ela enlouqueceu, ela que estudou também em escola militar, ela falou assim, como assim, como dentro dessa realidade? E ela falou, mas é o respaldo dos pais, às vezes. Por isso que estamos criando esses monstrinhos na sociedade. Desautorizar o professor. Total. Gente, eu tirava uma nota baixa em geografia, eu tomava biaba quando chegava em casa. Hoje, os pais vão lá e xingar o professor. E tu vê que não é só no e aí depois sai um idiota lá de dentro, eles pois é, o problema é a escola, é isso e aquilo. Principalmente Dona Magda quer dizer que meu neto deu uma aprontada segunda-feira no colégio lá, minha filha não acobertou, tá de castigo. que ele fez? Puxou vovó. Será? Dona Magda, pois não, senhor falando nisso, falando em disciplina, tem um livro fantástico do Dostoiévski chamado Crime e Castigo, que relata uma coisa parecida. Crime e castigo. Se não tiver castigo por crime, não vai adiantar nada. Coitadinho, tá com problemas e tal. Falando em problemas, que não é um problema, eu recebo muitos livros. Eu recebi um livro do senhor Rudimar Rauenstein, que pertence à Academia Literária do Vale do Taquari.
Ele me escreveu uma carta e disse, se eu não gostar do livro e tal, meu terceiro livro, como é que eu não vou gostar de um livro, né? Eu não posso deixar de gostar de um livro que fala de uma saga que interestelar, me parece isso, pelo que eu li, uma página ou 2 páginas do livro, eu recebi hoje, agora, recentemente, o livro, e quero dizer que todo autor, quando escreve um livro, ele dá o melhor de si no livro. Eu acho isso o mais importante de tudo. Então, aí deve estar o melhor do senhor. Muito obrigado pelo seu livro, o nome dele, Rudimar. E eu quero mandar um abraço também para o seu Antônio Armando, Júlio César e do seu Isair, meu querido amigo de Sapucaia do Sul. Pois não, senhor. Não, só ia dizer que o livro é que nem uma mulher. Todas são boas, mas às vezes se gosta um pouquinho mais, se gosta um pouquinho menos. Mas que barbaridade. Agora, algo que você não vai... Ele não anda bem. Não, eu tenho certeza... Desculpe, seu Mário. Preste atenção, vocês aqui. Tenho certeza que você vai adorar o que eu vou falar agora. Eu vou falar sobre a grande feira de tapetes orientais no depósito de tapetes Bublitz. O depósito de tapetes orientais Bublitz estará aberto excepcionalmente até sábado, dia 20 de julho, das 10 às 18 horas. Na Vicente da Fontoura, 2589. A entrada como é fundos, a entrada é pelo estacionamento. Para esta grande feira de tapetes orientais serão comercializados 2.000 belos tapetes iranianos, paquistaneses e indianos, todos feitos à mão. E todos os tapetes do depósito estarão com descontos de 30% a 60% em 10 vezes, sendo que a maioria estará com 50% de desconto. Por exemplo, tapetes Kazakh estarão à venda de R$ 2.000 por R$ 800 o metro quadrado. Os tapetes Quilin de lã, começando na promoção por R$ 440 o metro quadrado. E a maioria dos iranianos de R$ 2.000 por R$ 1.000 o metro quadrado. Tudo em 10 vezes. Lembrando que este depósito não fica aberto ao público. Ele estará aberto somente até sábado, dia 20 de julho, das 10 da manhã até às 18 horas, com estacionamento no local. Para quem curte esse tipo de arte, é uma excelente possibilidade. Para quem não sabe, os tapetes iranianos são os legítimos tapetes persas. É verdade. Irã persa. Não, e as condições de pagamento. Eles têm um controle de qualidade nesses tapetes. O tapete persa se justifica, viu? Não, e dura por gerações, né? Gerações. A linha do tempo da tua família. Depende de quem cuida também da casa. Eu tenho um amigo meu que a casa dele, os tapetes são todos sujos, assim. Não cuida né? Não cuida direito. Não é tua, né, Chico? Não. Então fala mais alguma coisa. Dona Magda, aconteceu assim um leilão muito interessante no Rio de Janeiro do carro de propriedade do Eike Batista, o ex-playboy milionário, e a lancha dele. A lancha dele foi vendida por 1.900.000, um iate de luxo, não grande, médio. Mas o que chamou a atenção foi a Lamborghini. Na escala das Lamborghini, a Lamborghini do cara que não tem dinheiro no mundo das Lamborghini é a Gallardo. Depois a Aventador, depois vem a Huracan. A Huracan é a mais cara que tem, é um carro de $2 milhões, porque o Ferruccio Lamborghini, que fundou essa empresa italiana de carros esportivos, que hoje é a Volkswagen dona, ele sempre botava o nome do carro de um touro. Então a Aventador era um touro. Então esse carro branco do Eike Batista foi leiloado à vista. Da sala. Isso é que foi o maior negócio de carro do ano. Foi leiloado e foi arrematado? E foi arrematado à vista por 1.400.000, que é a maior barbada que tem. Porque a Lamborghini Aventador, o preço médio dela é 1.700.000 usada, né? Então, Chico, eu vou te dar uma barbada. 9 em cada 10 pessoas está apostando que foi o próprio Eike Batista que arrematou, porque foi a mesma pessoa que arrematou os dois. Ah, é? Interessante. O filho dele tem 1 bilhão na conta? As pessoas estão dizendo que foi o próprio Eike Batista, usou um laranja, claro. Né? Mas o próprio Eike Batista que arrematou, porque ia sair tudo muito abaixo do preço, como tu falou. E o filho dele é um dos maiores bandidos, que eu acho que é justiça. Que isso? Mostrou que o Brasil não tem justiça. Ele matou uma pessoa, um ciclista. Trabalhador. Ainda deu uma ré pra sair, ainda passou por cima do cara aí.
Estava numa McLaren. E continuava dirigindo depois disso, sem carteira, por todo o Rio de Janeiro, por todo lugar. Só para lembrar que pode ter sido uma estratégia, assim, Chicão, porque não foi no primeiro leilão, foi pois no segundo. Não foi, ninguém foi. No primeiro não houve lance, aí no segundo, quando tu pode dar o desconto, aí tu já pega lá embaixo, sabendo que não terão concorrentes. O senhor é bem informado, senhor. Muito obrigado, seu Mário. Tô atento, seu Mário. Muito bem. Aniversário? Não sei. Aniversário, Dona O senhor Lourdes. está de aniversário hoje? Dona Lourdes de Lázaro, lá de Lajeado, que está fazendo aniversário e está acompanhando o nosso programa. Parabéns para você. Dona Lourdes, um abraço, senhora. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns, Dona Lourdes. Para a senhora, tudo de bom, Dona. A Dona Carla faz aniversário domingo, a Dona Roberta faz aniversário nesta sexta-feira. Isso quer dizer que a festa é sábado, então. Elas vão se juntar e vão fazer uma festa. Sábado. Ou a gente pode ser lá na NTX. Um Kerb, Kerb, domingo. Eu já ando sendo sábado. Começa a sexta e vai até Pois domingo é, que também. história é essa, Roberta, que tu nos deixou na dúvida aqui? Porque a Roberta, desde o início da semana, que ela posta assim, ai, minha querida amiga, amada, amiga da vida inteira, como é bom comemorar o aniversário. É que eu tenho várias amigas que viajam nessa época. Eu nasci na época das férias, né, Carla? Tu também deve enfrentar isso. Então, eu não costumo fazer festa de aniversário, assim, eufórica. Então, eu vou fazendo pequenos encontrinhos com as amigas e aí vira o Kerb, né? Não, a Carla já é festeira. A Carla já é. A Carla já vai fazer festa. Mas eu quero aproveitar. A nossa família vai juntar todos os aniversariantes de julho. Ah, olha, que legal. são muitos aniversariantes. Todos vamos para o sítio fazer um churrasco. Não, o carreteiro do pai, não posso dar o crédito, deixar de dar o crédito pro meu pai, o carreteiro do pai. É de charque? Não é de charque. E estás convidado também, Mário. Toda a bancada está convidada também. É sábado, almoço, estão todos convidados. Que horas nós temos que estar lá? Aumenta aí o carreteiro, pai. Bota água, bota mais água, um pouco mais de arroz. Que horas eu e o Mário temos que estar lá? mais também. Ele faz linguicinha também. Me deu água da boca. Com essa turma aqui, pelo que come, tem que botar muito mais água do que tá Essa não vai nos convidar pro dela? Mas, assim, na verdade, amanhã eu vou fazer algo mais privado. Obrigada. Tá, não, e eu sábado podia ter é o- dormido sem essa, bem feio. E sábado é algo mais aberto, então, sábado. Não, mas foi indo nesse... Começou a segunda, vai ter que acabar só no domingo, Exato. né? Uma tá virando um Kerb. virando. Inclusive, eu quero agradecer muito o carinho dos telespectadores escrevendo muito amavelmente nas minhas redes sociais. Muito, muito obrigada pelo carinho. Mas, um Roberta, beijo muito especial. na noite aniversário privado é uma coisa. Pra você, o que é aniversário privado? Privado, vai passar só pra filha dela. O seu Pedro provavelmente... Eu conheço aniversário na privada. Teve um... Parou? Me Olha aqui, ó, isso, bem difícil. O camarão não tava legal. Pra ti, porque tu tá sempre puxando o saco dele. camarão não sempre tava- agraciando. que a gente tem... Você sabe que teve uma senhora que xingou eu e o Chicão? Mentira. Por causa só do programa uma? de ontem. Não, teve um debate acalorado aqui do programa ontem e eu e o Chicão não tinha nada a ver com isso. E ela xingou a gente. Mas me xingaram Diz que também. diz que o Chicão é machista e eu sou grosso. Tem nada que ver com o rolo, É. foi outra operação. Ô, dona Coisinha, eu nem lembro o nome da senhora. Primeiro que não teve rolo. Teve uma discordância de opiniões, É, como mas tem sempre nesses programas. Mas a Sempre. dona... Eu nunca briguei com o Vitorino. Mas a dona Coisinha... Não, tu fica de mal, tu não Eu fala. Uma coisinha pra não lembro o matar. nome dela. Resolveu xingar eu e o Agora Chicão. vai te xingar A mulher não mais. tem dois. Dona Magda. Me chamou Falou. de grosso e o Chicão de machista. Por que machista? Sou o cara mais liberal, Chicão, tem Chicão, democrata, tu sabe o que tá acontecendo? transparente, Democrata. Agora, querido, A pessoa não quer mais a Democrata, democracia. Eu quer a ditadura, fui democrata. lembrada também que porque mais- eu não me interrompi. o que mais Aí eu disse o acontece- seguinte, igualdade de sexo é assim. Tá, mas Cada aqui, um ó, por si, Deus por o todos. que mais acontece... Você sabe que eu tô chegando à conclusão que gostar de mulher tá começando a ser censurado, Chicão? Como Tá. assim? Diz que o Chicão é machista, que o Chicão não sei o quê. E me chamou de grosso, olha. Mas os homens Coisa que o gostam senhor mais de não mim é. que as mulheres. Coisa que o senhor não é. Não, mas uma não doce. Eu sou a coisa mais querida. Aham, Sério. aham. A Ana deu uma bronca em mim esses dias porque eu chamei a centroavante do gosto de bonitona, de gostosinha. Aí a Ana deu uma bronca Te em mim. deu uma bronca, não Mas a acho. gente... Mas eu acho gozado. As mulheres querem igualdade, não querem ser Mas chamadas é isso que eu gostosas. disse, foi isso que eu disse. Agora, os foi isso que eu homens- disse, chama o igualdade. cara- Não Chega alguém com o Vitorino e chama ele de gostoso. Eu quero exercer o direito de resposta da dona Ana. Eu A gente exijo. apoia porque gosta de mulher. Eu só quero que a dona Não, para um Magda pouquinho. responda. Agora chega.
Se a dona Magda Parou, é é um por vez. comandante, responda uma coisa. Eu sou o primeiro. Começa, então. Seguinte, Vai primeiro os mais velhos. chega um homem numa mulher e diz assim, dona Magda. Pois não, Pô, senhor. você é maravilhosa, gostosa, vou te dar R$1.000 pra ficar contigo essa noite. Machista, babá. Chega alguém pro Vitorino e diz assim, você é fofo, vou te dar R$1.000 pra ficar com você essa noite. É a glória do homem. Então a mulher Isso tem não acontecerá. Então a mulher também tem que se conscientizar. Se ela quer igualdade com o homem, ela tem que ser igualdade na cantada. É hipocrisia isso aí. Ô, Chicão, não precisa ser 1.000, olha, por 200 já tá... E tá indo pela... Acho que 150 que é pra Pro botar. jantar, ele tá indo. Se for no adiantado da noite... Packzinho de cerveja. Mas é também que já tá valendo. eu acho que tá havendo só uma dificuldade de compreensão no seguinte, eu acho que a conquista não tem nada a ver com pagar. Mas tem cara que é merecimento. pragmático. Não. quer pagar. Não, então a gente tá falando de conquistar. pessoas diferentes, Não Roberta. é? Então assim, eu só queria fazer Não, essa é bom, observação, mas isso é uma coisa que porque a gente faz toda a vida aqui. Tem um sabor não especial. Mas o Vitorino tem grana, pagar 1.000 pila pra Dona uma Ana menina. tem que falar. Agora a Tá dona com a Ana grana? que foi citada e Ela criticada. tem direito. Estava na Tem minha. direito. Vou deixar bem claro. Tava quieta, né, dona? Aliás, falando sobre isso, é que o que eu critiquei na atitude do Vitorino foi o fato de ele estar comentando sobre futebol feminino e ele não ter falado assim, eu não prestei atenção no futebol dela, eu prestei atenção na beleza dela. Mas quando a gente vai num jogo de futebol, As mulheres gostam a gente do vai lá Cristiano pra ver Ronaldo o futebol. A gente não vai lá para ver Gostar as de pessoas mulher que estão agora? lá. A mulher do Não é Vitorino, verdade. Não é Olha, verdade. tu tá razão, interferindo na minha... Vitorino. Depois tem Gostar de tréplica. mulher, não, agora é Depois Ela se tem interferindo no comentário dela, ela ficou quieta. Com licença. Tem que ser censurado. Parou? Gostar de mulher, nunca vi. Parou? Não tem que se censurar, todo mundo gosta do que quiser, pode gostar de homem, pode gostar de mulher, só na Papagaio gente aquela periquito. na tempo que era, como é que é, só pode homem que não pode dançar. Só não Vitorino pode gosta de já dançar. foi, já Homem foi, com homem, supera, nem chora mais, mulher com demora mulher. muito pra aceitar, então é mais fácil pode. aceitar. O resto pode. Mas, colocando essa situação, essa foi a minha única crítica. E falando nisso, aliás, as mulheres foram recebidas em Nova York, lá, as atletas, isso? com toda a pompa. Foi extraordinário, o pessoal fez muito sucesso, literalmente parou a cidade de Nova York e também aproveitar que na oportunidade o governador, então, de Nova York, ele colocou... Não, aqui nesse jogo... Viu? Olha aqui, ó. Presta atenção. De respeito isso. Presta atenção. Pela mulher. O nosso ser, o ser que fala comigo, atenção. O ser que fala comigo aqui, que é a nossa chefe, diz: se o Vitorino não calar a boca, a Ana não fala mais. Tá Tá, certo? então eu calei a boca. Pronto. Calou a Ainda boca. bem que o Ciro largou Eu meu vi pé. que Pegou recebi o a pé do mensagem Vitorino. Não, mas não só isso. precisa... Tá, vai lá, Ana. Primeiro, a gente não deveria nem tem mexer no razão. celular, né? Quando a gente tá no programa, segundo o nosso assessoria. Tá, também tu não precisa dar show de moral agora. É, o show de moral não é. Falou, eu que tô falando com Pô, ela. não pode gostar de Eu que tô mulher, não pode falando, dar ó. o celular. gostar Andrew de Cuomo, trans. então, governador de Nova York, ele estabeleceu que homens e mulheres que ocupam a mesma função, independente do local que eles trabalham, independente da função que eles exercem, não só no esporte, mas eles devem ganhar, então, o mesmo salário. E também, durante as entrevistas, não pode ser perguntado se a mulher, quanto ela já ganhou e tudo mais, para tentar, de alguma forma, acertar o valor para pagar mais barato, porque o homem ganharia mais, o que acontece. A gente sabe que na maioria das profissões, aliás, as mulheres podem chegar a ganhar 60%, mas normalmente ganham 40% a menos exercendo a mesma função. vergonha. Então a gente fala que é sim uma... Paradigma. Digo assim, é uma coisa positiva, mas ele não faz mais do que a obrigação dele, porque se exerce a mesma função, tem a mesma qualificação, deve ganhar o mesmo salário, independente de homens e ser homem ou mulher. É isso que a gente fala que é o feminismo. Às vezes as pessoas distorcem, acham que é lição de moral, que é isso, que é aquilo, mas na realidade é igualdade. Eu acho, concordo com a Roberta, dependendo da pessoa, paga, não paga, dependendo da pessoa, conquista no fala-fala, conquista no cheguei. Então, assim, pessoas e pessoas. Posso fazer uma pergunta, dona Na hora Magda? da Eu preciso janta, fazer quem uma paga é o pergunta pro homem. Chicão. Eu preciso fazer uma pergunta Quando pro sai Chicão. comigo, não. Vou fazer minha propaganda. Quando sai comigo, não. Você já falou. Pô, mas vai você ter já fila pra sair com a dona Ana. Gustavo já falou. Só o que tu quer dizer, Roberto? Só queria comentar uma observação que a Ana falou sobre a comemoração do futebol Feminino, isso. feminino americano, né? Me chamou muito a atenção que elas estavam em Nova York numa comemoração que pareciam que eles estavam imitando o Olodum. Me chamou muito a atenção o ritmo que elas estavam numa duvido. batida. Bahia. E me chamou muito a atenção que elas estavam realmente tentando estabelecer uma conexão do futebol, da cultura brasileira com o futebol. Olha, não entendo nada, tanto pitaco em futebol feminino, mas isso aí me chamou a atenção. Pitaco, ela Posso já, fazer uma ela pergunta já se ao Chicão, tua fã, popularizou. Não, só deixa eu te A Roberta complementar. já está popular, ela fala Não, pitaco. rapidamente. Não, agora deixa o Ruxa falar. Não, mas só pra complementar, porque tem a ver com o assunto da Roberta, porque as meninas, na manhã seguinte que elas ganharam, elas chegaram aos Estados Unidos, teve toda a festa, mas a primeira entrevista que elas deram, inclusive a Megan, que é quem o Vitorino fala, ela
ela falou que as brasileiras teriam muitas oportunidades de chegar à final, mas a falta de investimento que existe no país, elas ficaram muito tristes por não enfrentarem as brasileiras que têm qualidade técnica, que seria sim um desafio para elas, mas a gente fala, aqui nós temos investimento, lá no Brasil que nós queríamos enfrentar elas, porque elas têm qualidade, eles não têm e não chegaram à final. Doutor Ruxo, fale, senão vai perder a hora. Aqui costuma-se dizer que quando se remunera alguém é prostituição. Se o Chicão, quando foi pressionado pelas mulheres, foi oferecido remuneração, assim. se ele capitulou ou não, eu quero saber se ele cedeu. Não cedi porque eu não precisava, graças a Deus. Mas acho justo o homem que cobra. Porque quando tu vai fazer um pacote para ir para Cancún, a mulher não se coça. Tu tem que pagar. Depende da mulher. Não, o jacaré se coça. Não é Agora verdade. uma mulher top não se coça. Chamou de jacaré. Deixa eu só dizer uma coisa pra você. Vitorino concorda, Só um pouquinho. ele não sabe. A própria jacaroa. Cada um com a sua vivência. Essa é a vivência do Chicão. A minha não é essa. A da Carla não é essa, a da Ana não é essa, a da Roberta não é essa. Então, assim, o homem tem que pagar. Vamos respeitar. Ele não é o dono da verdade, ele não conhece todas as pessoas, ele não conversa com todos. Então, assim, essa é a vivência dele, esse é o meio dele. Não é o meu, não é o de muitos aqui da bancada. Eu quero dizer que os lances aqui estão melhorando. Não, tem um que ofereceu 100 pila pra ele. Uma, né? A dona Suzy. Ela mandou assim, lance inicial 100 pila. Lance inicial 100 pila. Aí apareceu uma outra aqui, 80 em 4 vezes. Agora, daqui a pouco vale refeição. Mas ele tá pelo ticket refeição. Eu sei que ele tá pelo ticket. Galera tá se Porque o Gustavo Vitorino, vocês pegam pra... Eu vou mandar meus abraços enquanto a bancada sorri. Pode ser, não, então enquanto tá todo mundo animado. Primeiro, seu Paulo Renato Miranda e Rodrigo Miranda, que estão sempre na nossa audiência, qualificadíssima. Segundo, a dona Leandra de Pelotas, que se formou em administração, pediu um abraço, então, a ela e a toda a família que comemoram essa formatura. E a dona Daniela Robaina, sempre na nossa audiência. Falando sempre na nossa audiência, quem está sempre na nossa audiência e tem participado, tem mandado e-mails e feito algumas colocações, é a dona Lídice Fonseca. E ela não tem tido algumas respostas do que ela pergunta para mim diretamente. Deixa eu lhe explicar, dona Lídice, e até para todos os telespectadores. Este computador só recebe e-mails. Eu não tenho condição de usá-lo para responder nada. Então, é por isso que as pessoas que me perguntam algumas coisas, particularmente, eu não tenho condição de responder. Então, algumas perguntas que a dona Lídice fez, alguns comentários que ela fez comigo, eu já peguei o seu e-mail e vou respondê-los do meu próprio e-mail, só para a senhora saber. Ela fez o mesmo queixume para mim, dona Maria, porque ela me dá a honra de me seguir nos meus Facebooks. E ela fez aqui que a gente não responde. Mas a gente não tem exatamente como... pela multiplicidade de mensagens. A gente não tem e o computador aqui é bloqueado. Não pode. A gente só recebe, não pode mandar nada. E ela quer saber uma coisa que está rolando aí, eu também quero saber. A cada dia uma nova notícia alvissareira, diz ela. Desta vez, Bolsonaro admite colocar filho Eduardo como embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Simples assim. Até onde irão estes desmandos, meu pai do céu? Alguém pode se pronunciar, por favor? Eu nunca ouvi falar Eu disso. vi, tá em todos os jornais, nas televisões. Eu vou dizer, eu se tivesse um filho em que o presidente Trump chama para sentar ao lado, em 2 discursos, cita nominalmente como um amigo pessoal da família, eu colocaria ele também como embaixador. Bom, tá aí, é uma resposta. Aqui no WhatsApp, vocês estão com toda a corda, diz a Silvia de Cachoeirinha. A minha filha Júlia estudou no Tiradentes, que é da Brigada. Teve uma educação disciplinar e, ao sair, passou direto na URGS. Percebi que aprendeu muito mais do que matérias educacionais, aprendeu coisas para a vida. Respeito, inclusive. Já a Jaci de Pelotas diz: a falta de respeito está em todo lugar, na escola pública e na escola privada. No Facebook, a Eunice: escola militares são boas porque selecionam os melhores alunos. É verdade. Assim é fácil. Quero ver ter os mesmos resultados para todos. Fala sério. Já a Luciana dá parabéns a essas lindas e maravilhosas cancerianas que somos nós. Obrigada. Beijo. Muito bem. Dona Magda, eu só queria contar uma rápida história do Jornal O Sul. Eu leio todos os dias. No Jornal O Sul temos o Flávio Pereira, excelente articulista. Tem o meu querido Armando Burdi, maravilhoso com o seu texto. O texto do Burdi, para mim, é um dos melhores do Brasil. E temos também o Cláudio Humberto. O Cláudio Humberto tem na sua coluna, todos os dias ele conta um caos, digamos assim. Ele se refere
A Brasília, quando começou a construção de Brasília, os engenheiros lá, os arquitetos, resolveram fazer um palacetezinho chamado Catetinho. O Catetinho que era de madeira, e tal. E não tinha energia elétrica, né? Então convidaram o presidente Juscelino, o Oscar Niemeyer estava lá, o jovem Murilo Melo Filho, que foi um dos maiores repórteres da revista O Cruzeiro e depois da revista Manchete. Eles estavam lá, vamos tomar um uísque, presidente, vamos tomar um uísque. Mas não tinha gelo, porque não tinha como, não tinha gerador. E o cowboy? Né? Não, mas aí o Juscelino não gosta muito de uísque, mas vamos tomar e tal. No momento em que ele fala isso, começa a cair uma chuva de granizo. Aí eles põem o granizo. Né? As pedras, colocaram as pedras, né? Para você ver que quando alguém tem sorte, bafejado pela sorte, as coisas acontecem até caindo do céu, como foi o caso contado aqui pelo Cláudio Humberto, no que diz respeito ao presidente José. Eu achei uma graça nisso, porque na hora que ele vai, não tem gelo, começa a chover aquelas chuvas de Brasília, não sei se vocês conhecem Brasília, mas Brasília quando chove, cai, é muito forte a chuva. E começou a cair o gelo, e eles pegaram o gelo, colocaram dentro dos copos. Ninguém achou graça. Magda, não valeu. Eu achei interessante, achei romântico. Tem a ver até com a minha manchete, que depois posso falar. Show romântico? Eu gostaria de mandar um beijo, posso? Claro. Eu gostaria de mandar um beijo para umas gurias muito queridas que assistem o nosso programa diariamente. A Nídia Lupumo, de Brito Velho. Eu conheço a Nídia. A Lúcia Barcelos Loureiro e a Dolores Caldas. Elas participam de um grupo de gurias que se encontram com a minha sogrinha querida. Eu Mariúcha. não vejo a Dolores há muito especial tempo. para elas. E Olha, só para finalizar, um beijo para a Valentina e para o Eduardo que estão assistindo. Presente para a dona Magda, para a dona Carla, para a dona Ana e para a dona Roberta. Paulo Plente acaba de convidá-las nesse sábado para buscar a sua camisa. Falar nisso, eu tenho um negócio para ele. E a gente convite feito, Paulo, convite transmitido. Marque uma caravana. Sábado não dá. A gente tá o dia do carreteiro. Aliás, sábado, se você tiver um agasalho, por favor, que você não use mais, e for até o jogo na arena, por favor, participe da campanha Driblando o Frio no Grenal. A gente está fazendo uma ultra mega arrecadação. Na primeira arrecadação, nós ficamos muito felizes. Já são 133 peças arrecadadas. O pessoal compareceu ao jogo ontem. O pessoal participou e a gente gostaria de parabenizar os que já participaram. Mas, por favor, aproveite, né? Se você vai no sábado, vai sair com a família, não custa nada doar um agasalho, porque vai fazer a diferença sim e muito na campanha da Prefeitura de Porto Alegre. Lembrando que o que você vai doar, você usaria. Não esqueçam disso. Dona Magda. Doe aquele agasalho que você usaria. Verdade. Senão, Dona não tem Magda, graça. o Sbrolli aqui falou uma coisa que eu achei interessante. Simprai, que é o modelo masculino melhor do mundo, americano, ganha $1,5 milhão por ano. E a Gisele Bündchen ganha 40. Onde a mulher não ganha mais que o homem? Mas aqui a Gisele... Mas isso, mas são as exceções das exceções. Mas dentro do universo, a mulher consome muito mais diferente. na moda. O Scantofone, o Felipe, nosso colega jornalista, está assistindo o nosso programa com toda a família dele. E a mãe pediu para pedir para ti um beijo para ela, sabe por quê? Ela te ama desde que era guria e o nome dela é Roseli ou Roseli? Roseli, eu acho. Roseli. Acho que é Roseli, Roseli, um beijão bem grande para ti. Você é uma mulher de muito bom gosto. Isso aí demonstra que as suas atitudes são pautadas pelo pragmatismo, que é o meu estilo. Obrigado. Dona Magda, só que é um conceito que a gente tem discutido aqui da equiparação salarial. Eu acho que é muito difícil equiparar a arte. E o futebol é visto como arte. Assim como os próprios jogadores não ganham o mesmo salário. Própria Marta Neymar, o Chicão pergunta, né? A mesma função. Tu vês uma equipe completamente diferente pela visibilidade. Mas dentro de uma própria equipe, se tu pegares, esse dia saiu a lista da seleção brasileira, que estava convocada, né? O Neymar, 13 milhões por não sei o quê. E o último da lista era o Everton, que joga no Brasil, no Grêmio, ganha 300 mil reais. Eles não ganham o mesmo salário. Então, a arte, ela não é mensurável. É difícil. Eu acho muito fácil assim. Nós debatedores aqui, fomos contratados, fazemos o mesmo debate, então tu pode buscar uma equiparação. Mas a arte, onde diferencia através do trabalho, eu acho muito difícil. Olha aqui, o Alex Custódio diz o seguinte. Primeiro que diz para o Dr. Ruschel o seguinte:
As regras de aposentadoria estão mais próximas da realidade de nossa sociedade, com algumas exceções de acordo com a peculiaridade de algumas profissões. Perfeito, Dr. Rusch, um beijo carinhoso. A conta vai fechar, porque somente irão se aposentar após os 65 anos. Mais gente vai contribuir e esses vão custear o saldo devedor. E na medida que menos vão se aposentar, aos 50, 55 anos, vão ser equalizados os números. E só para a gente trazer aqui a questão da Ada Hegerberg, que é uma das melhores jogadoras do Lyon, Sim. atacante, ocupa quase a mesma posição que o Neymar. Ela ganha para disputar, então, a Liga dos Campeões femininas e tudo mais. Ela é multicampeã, ela ganha 400 mil euros, o que vale a 1,73 milhão por ano. O Messi ganha 130 milhões, o que equivale a 563 milhões de reais. E o Neymar, 91 milhões, o que equivale a 396 milhões de reais. Então, a gente percebe que, apesar de os títulos, às vezes, nas mesmas competições e tudo mais, mas pela visibilidade, o Neymar e o Messi ganham, o Messi mais de 300 vezes, vezes o salário dela, e no caso do Neymar, 227 vezes maior o salário dele do que a da Ada, que tem o mesmo desempenho. E nós sentada aqui nessa bancada. Falei pra você. Não, é isso que a gente está falando, na verdade, né? Porque a gente está falando aqui esse disparate, né? Essa desproporção acontece na realidade das pessoas mais simples, do nosso cotidiano. Nós, mulheres, temos o 3º, 4º turno de trabalho, às vezes executamos o mesmo serviço, temos um currículo tão igual, e isso acontece não no Brasil, é no mundo inteiro. As mulheres tendem a ganhar menos. Fica a pergunta, será que na hora da negociação, será que não é aí que está tendo alguma diferença da posição que o homem tem diante da proposta e da mulher? Não sei, realmente não sei. E só trazendo aqui, então, a Marta, na comparação de Neymar, 1,47 milhão de reais, enquanto o Neymar, só somando em salário, 396 milhões de reais. Já que vocês estão falando em dinheiro, eu vou voltar ao assunto do Chicão. Tem um telespectador que diz assim aqui: não existe conquista sem investimento. É verdade. Nunca vai conquistar uma mulher em Quintão. Só em Cancún, Maceió. Você não existe, só na ilusão das feministas. E as feministas são odiadas na noite. Mas nós não estamos falando de feministas, nós estamos falando de preconceito. Por que tu quer em Quintão? Eu não sei como é que tem ainda gente que te dá bola. Não tem como conquistar uma mulher sem investimento. Mas quem diz que investimento é dinheiro? É verdade. Investimento é dedicar o tempo, não é dinheiro, é casa, é estar junto, é bater um bom papo, é convidar pra sair, pra conversar, é tratar bem, é tratar com respeito, é olho no olho, é contato físico. Educação. Isso é investimento. Tá cheio de cara aqui. Alice no País das Maravilhas. É verdade, é verdade. Chicão, e o índice de separações quando há a falência da empresa? Mulher, vamos revisar a relação. O índice de separação quando dá a falência. E agora tu vai me pagar tudo que eu sustentei os machos que já passaram na minha vida? Os machos? Por mim, eu encerrei o programa. Essa mulher é top. Dizer no programa. Eu sustentei. Nós só nos equiparamos na trouxice de sustentar. Vocês dois querem parar de griteiro? Mas tô muito revoltado, dona Mara. Aqui, ó. Essa mulher é top. Ela escolhe o O homem. nono elemento está dizendo que não se entende nada, que vocês estão muito mal educados aos Eu queria gritos. expressar, então, minha revolta com a dona Ana. Tá. Ela que fica pagando, Eu quero eu te já paguei. dizer o seguinte, Caluda. enquanto isso, uma mulher, uma gaúcha, que chama Karen Misculin, que é uma cientista política, que foi formada na UBRA, né, em Ciências Políticas, e ela foi a idealizadora da revista Voto, que é uma revista que hoje é conhecida internacionalmente, por causa em virtude dos entrevistados, em virtude de ela participar de alguns eventos, de algumas coisas em Nova York. E aos 15 anos da revista Voto, foi homenageado na Câmara Municipal de Porto Alegre, hoje, na pessoa da Karen Misculin, proposta pela presidente Mônica Leal. Parabéns. É uma revista, 15 anos de uma revista que fala só de política e que tem uma qualidade muito, muito, muito grande. É um feito também, sem dúvida alguma. O Paulo já mandou mensagem, diz: quem não puder ir sábado, não tem problema, vai o dia que quiser. Cada gostei. uma Democracia. tem o presente esperando. Democracia. E a pergunta que não quer calar:
por que ainda... Ó, o Vitorino soube... Ai, Vitorino, soube algo, o porquê que a gasolina baixou 0,7 centavos nas distribuidoras e aumentou 50 nos postos de gasolinas? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Eu quero te dizer assim, ó, que não são todos os postos de gasolina. Não são todos os postos de gasolina. Acho que essa é a hora... Temos teoria. Temos teoria. Tem teoria? Tá, muito bem. Mas eu quero dizer que não são todos os postos de gasolina que estão com este valor. Dona Magda, esse assunto me é muito caro, Sim. porque a gente vem acompanhando primeiro, porque a gente investigou qual era a política da Petrobras. Depois o Vitorino aprofundou, entrou na questão tributária da gasolina. E a última informação que eu trouxe atualizadíssima é que havia mudado o critério. Terminaram os aumentos diários. Então, mesmo que a variação do dólar ocorresse diariamente, só quinzenalmente seriam ajustados os preços. Quando começaram a sinalizar esses aumentos aí, nós fomos atrás da variação. Ou seja, a variação não houve. Pelo contrário, o viés é de queda do dólar. Então, só resta uma palavra que eu vou pronunciar respeitosamente e quero que me desmintam com os fatos, que é cartel. Porque quando vários postos sobem para o mesmo preço, sem que tenha havido movimentação na origem, Sim, isso chama-se cartel. Eu e o Marne e a senhora temos 3 postos, nós nos reunimos, vamos subir, vamos subir. Sim. Aí a gente sobe, é um direito, mas isso tem nome, isso chama-se cartel, porque não houve mudança na origem, na variação da quinzena não houve essa demissão. Isso é combinação. E os que não dela participaram, seguem praticando o mesmo posto. Eu aproveitei, enchi meu tanque hoje, 40 e poucos litros, ainda o preço que vinha sendo praticado no carro grande, no preço que vinha sendo praticado. Eu já enchi o tanque do meu carro, o meu não. A senhora encheu? O tanque do meu carro. E eu enchi o tanque de quem? O meu tanque. O tanque, ela quer dizer o trago. O trago. Vocês são testemunhas como eu estou levando a sério esse programa. Não estou com maledicências. Marne Barcelos. Antes de falar dos meus aniversariantes, eu tenho um axioma, uma frase fantástica do René Descartes. Eu sou fã do René Descartes porque cria-se, através do nome dele, o sentido cartesiano, que é o sentido do contraditório, que eu acho importante. E cria-se dentro da cultura francesa que responde num futuro muito próximo na Revolução Francesa. Os franceses adoram perguntar por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Me explica por quê? Por quê? Não é bem assim, tá? Os franceses adoram isso. Isso advém da época de René Descartes, que disse o seguinte: o meu único desejo é conhecer o mundo e as comédias que neles se apresentam, né? Porque o mundo é feito de comédias. Porque a vida já é uma comédia. Muitas vezes vira uma tragédia. Primeiro, aniversariante de hoje, John Quincy Adams, filho do primeiro vice-presidente John Adams dos Estados Unidos e segundo presidente depois de George Washington dos Estados Unidos. John Quincy Adams foi presidente também dos Estados Unidos numa época em que os escravos retornaram para a África. Houve uma grande volta de escravos que foram libertados e liberados e voltaram para a África, para a Libéria, naquela época. Carlos Gomes, compositor brasileiro, compositor do famoso Guarani, Carlos Gomes. Outro aniversariante, Finito Miller, que eu já falei, que morreu no avião, nesse avião da Varig, que estava descendo, que desceria no aeroporto de Orly, e caiu num campo de repolhos. Sérgio Buarque de Holanda, que é o pai, jornalista, pai do Chico Buarque de Holanda. Yul Brynner, lembram aquele careca? Sim. Boa Pinta, careca, ele fez muitos filmes. O Rei e Eu, por exemplo, ele fez esse filme. César Lattes, cientista físico brasileiro. Giorgio Armani, Chicão Tofani. Giorgio Armani é a maior grife do mundo, sabia? É a grife mais valorizada que tem no planeta. Aniversário dele hoje, Giorgio Armani, completando 85 anos no dia de hoje, o senhor Giorgio Armani. Depois tem o aniversário da Cilla Ward, que é uma atriz americana, fez alguns filmes. Outro aniversariante de hoje é o Hugo Sánchez, ex-futebolista e treinador mexicano de futebol. Jogou no Real Madrid. Não, o Hugo Sánchez era um centroavante, jogou no Real Madrid. Isso. O maior jogador da história do México. E o Netinho de Paula, né, apresentador de televisão, político, que agora tem uma novela, tem uma música numa das novelas da Globo. São esses aniversariantes. Eu quero aproveitar então e mandar um abraço também para o aniversariante de hoje, já fazendo a minha chamada do dia, para o meu amigo
irmãozinho camarada, o André Roncato, da rede de lojas Visiolux, vice-presidente do Sistema Fé Comércio, que hoje completa mais um ano de vida. Então, André, muitas felicidades, saúde, paz e olha, que Papai do Céu olhe por você por muitos e muitos anos. Que o resto a gente faz, né, Gustavo? E já aproveitando a onda de abraços e felicitações, gostaria de mandar um abraço extraordinário para todo mundo lá da Del Mundo, do Barra Shopping Sul e também do Prédio Belas, que sempre me presenteiam com um atendimento extraordinário. Estive lá hoje, amanhã também vou estar lá porque estou fazendo um tratamento especial. Então, muito obrigada sempre pelo carinho. Agora também tem produtos extraordinários para quem quer cuidar da pele, né? Para não deixar nada fora do lugar, meninas, porque a gente sabe, né? A gente também tem que correr atrás do prejuízo. Não, mas é que é desde cedo que a gente cuida. Depois não adianta querer sair correndo aí para... Depois fica que nem o Chicão. Assim. Depois parou. Nós estamos falando... Eu nunca fiz, cara. Não, mas tu não disse que botou o negocinho... Não, mas aquilo ali é lance de bumbum, é para dar forma anatômica. Vê o meu rosto aqui, meu rosto foi tirado por simpatia. A minha mãe tirou na beira da praia com Iemanjá, era cheio de espinha, foi para as costas e fiquei com essa pelezinha de bebê. Ou seja, de macacão. Se tirar o macacão, tá cheio de espinha. Foi o que ele disse. Foi para trás, mas o sol queimou. Só queimou. Tá bem. Olha aqui, ó. Nós há pouco falamos de a gente discutir de coisas, enfim. Só te informar que está melhorando as ofertas aqui, viu? E o Ruschel, que esteve envolvido ou que participou de uma discussão acalorada ontem aqui no nosso programa, não se manifestou. E eu vou te perguntar, Ruschel, e tu responde com toda a tua sinceridade. Gostaria de te manifestar a respeito disso, tu fosse muito cobrado pelas... Claro que as pessoas juntaram o fato de que dizem que tu é PT com o que aconteceu, né? Que foi uma discussão acalorada contigo com a Roberta. Bem, dona Magda, em relação à doutora Roberta, eu tenho uma estima por ela, nós estamos trabalhando... Quanto tempo está aqui, Roberta? 1 ano. 1 ano? Vai como o tempo passa. Roberta está aqui 1 ano... Nos primeiros meses me presenteou ao meu lado, temos um excelente relacionamento e os debates são debancados, os debates são de matéria. As matérias que a gente trata aqui, dona Magda, embora eu não tenha acesso às redes sociais, não as cultivo, né? Mas eu respeito muito, mas sei que nós trabalhamos com um grupo, nós trabalhamos com um público, né? Que tem um viés mais diferente da minha liberalidade, que eu respeito muito. Então, jamais dediquei uma palavra de crítica ou de rebate a alguma coisa. A manifestação da Roberta, ela fez uma manifestação, eu fiz uma manifestação sobre ela, não lhe foi cassada a palavra para que ela manifestasse se quisesse, e agora devolvo a palavra para ela manifestar alguma inconformidade, se ela assim o fizer comigo. Agora, eu penso que foi uma discussão de um debate, de uma matéria técnica acalorada, onde eu achei naquele momento, eu disse, não tem palavra, não teve conversa depois do programa ou conversa antes do programa. O que aconteceu foi exatamente nessa bancada. Então, mantenho o mesmo carinho pela Roberta, carinho que tem por todas as minhas colegas de bancada aqui. Então, não soaria de dentro de mim te pedir desculpa, Roberta, porque não vejo por que pedir desculpa. Seria demagogo ou de alguma coisa assim, porque acho que fizemos um debate onde exprimimos as nossas opiniões, o meu carinho por ti não se alterou da forma que te recebi hoje e debati contigo, e assim manterei, né? Se tu te sentires ofendido, aí tu tem direito de te expressar também, e aí nós poderíamos até publicamente fazê-lo, qualquer esclarecimento provocado pela dona Magda. Tá bem assim? Eu respeito teu ponto de vista. Tá bem. O Vitorino foi a mesma coisa comigo. Eu chamei o Vitorino de gay e ele ficou bravo comigo. Disse que estava atrapalhando ele profissionalmente. Ele mandou parar, eu parei. Ele bota plástico na bunda e eu que sou viado. Escuta aqui, ó. E aí a moça me chama de grosso. Para um pouquinho. O nível... Vocês baixaram o nível numa coisa mega importante que a gente estava falando. Vamos parar com essa bagaceirada, né, Chicão? Vamos parar, né, Gustavo? Não é feio. Nós estamos falando uma coisa séria que atingiu os nossos telespectadores e coisas, sabe? Então, assim, um esclarecimento, enfim, a Roberta se reserva o direito de ficar quieta, não quer dizer nada, enfim, espero que...
Espero que a fila anda, né? Vamos embora, a coisa não pode ser levada assim. Quem trabalha com o que nós trabalhamos, que discutimos, não dá. Se era por isso, eu não me dava mais com o Vitorino, nem contigo. E a fila anda, o Vitorino tá no início. E eu não me dava mais com a senhora, que a senhora me puxou a orelha e tô com problema até hoje no lóbulo. Até hoje, aqui, saudades do meu... Tu tá com saudades do meu dedinho na tua orelha. Parou? O senhor me chamou de retardado um dia. O que não deixa de ser verdade. Tá vendo? A senhora tá vendo? Não adianta. Não, é assim, é um debochado. A gente faz um programa ao vivo, ninguém combina nada, não tem roteiro fechado, é uma coisa que vem na hora, as discussões são acaloradas em determinados assuntos, todos sabemos disso, cada um tem a sua opinião, cada um coloca a sua opinião da sua forma, isso faz parte do jogo, nós estamos aqui para isso. De vez em quando a gente se altera um pouco mais, de vez em quando a gente se altera um pouquinho menos, mas isso daí são coisas que vão acontecendo ao longo do tempo. A gente, como é que se diz? Nunca sei. Com o andar da carroça, as melancias se acomodam. Exatamente isso. E o Vitorino tá bem. Não, o Vitorino gostou. Chamar ele, mas ele gostou. Chicão, tá vamos vendo? parar com Tá isso, vendo como é que Chicão. ele é? Não, sabe por quê? Sabe o que acontece? Nós vamos de novo ser criticados porque nós estamos sendo preconceituosos. O que é? Tá vendo? É tu. As bobagens que ele diz e que diz que o Vitorino se ofende. Ai, Chicão. Parou, Chicão. Não. Ele me chama de machão todo dia. Eu? Te chamo de machão? Vamos parar com isso. Tá bem, Goiaba, Chamando de Goiaba. Para. Ai, gente, olha aqui. O Roberto, a Carla ia falar uma coisa, tu ia falar? Não, estava ouvindo? Sim, eu acho duas coisas. Eu acho que as pessoas podem divergir, né? Acho que cada um tem direito de divergir a seu modo. Sim, eu me senti realmente, assim, intimidada de certa forma, porque acho que nenhum homem falou assim comigo. Meu pai nunca me dirigiu a palavra da forma como foi dito. Eu respeito que divergências acontecem. Estou longe de gostar de ter razão, porque eu acho que a razão a gente morre com ela, né? E aqui a gente executa um trabalho de inspiração, seja para que lado for. A gente inspira as pessoas, espero que eu inspire as pessoas, espero ser inspirada pelas pessoas, aprendo todos os dias, né? Então, eu só acho que nós merecemos sempre divergir do conteúdo, né? E nesse sentido, entendo que tu possa não querer me oferecer nenhumas desculpas, porque de fato a gente se gosta, né? Acho que tu tiveste talvez então palavras infelizes, aos quais eu respeito, né? Nós conseguimos fazer o nosso reencontro com muita elegância, acho que sim. Acho que nós tivemos o profissionalismo de fazer o trabalho aqui, inclusive, em todo primeiro momento ao vivo. Então, é isso, vamos seguir em frente. Vida que segue, vamos trabalhar. Acima de tudo que a gente se gosta. Muito bem, isso é o que é mais importante. Eu posso, porque a gente fala assim, andar da carruagem, as melancias, posso falar de um caso que está causando bastante constrangimento, porque você já pensou em gastar 270 mil reais em salgadinhos e bolos? Melancia barata. Então, a melancia saiu barata, porque nessa situação... Pode ser superfaturado. Pode ser. Acho que foi o caso. Porque a prefeita de Quedas do Iguaçu, no Paraná, ela está sendo investigada, a Marlene Fátima, ela está sendo investigada porque ela comprou, no intervalo de mais ou menos um ano, 260 mil salgados. Isso equivale a 6,5 toneladas de bolo e 36 mil salgados para as reuniões do Conselho Municipal de Assistência Social. Mas a conta parece não fechar, porque justamente essa investigação, ela levantou que em 11 meses, no período de investigação, mais ou menos, isso equivaleu a 199 bolos e 3 quilos de salgado por mês. Isso equivale a 65, alimenta, né, segundo a investigação, 65 mil pessoas mensalmente, o que equivale a 2 vezes a população da cidade. Ou seja, nessas reuniões ela pode ser muito generosa. Pode. Mas parece também que ninguém nunca viu esses bolos. Vai gostar de salgadinho, ninguém nunca viu o bolo, nem o salgadinho. Ela comia tudo.
Então foi aberto o inquérito, né? A comissão agora tem 90 dias para investigar, mas inicialmente o processo já tem 2.000 páginas entre notas que não batem com o serviço que foi fornecido e principalmente não se sabe para onde toda essa comida acabou indo. Então a gente vai trazer, vou tentar acompanhar de perto, mas parece que é muito bolo para pouca festa. Muito bem. Marne Barcelos, o que te interessa aí nesse assunto? A Magda, eu posso perguntar uma coisa? A Magda bate o recorde, ela consegue me xingar pelo que ela acha, pensa que talvez eu venha falar. Ela me xinga porque talvez eu possa ter pensado em falar. Com relação ao discurso do presidente da Câmara de Deputados, Rodrigo Maia. Rodrigo Maia. Ontem foi um discurso, né, importante, bem técnico, mas também deu algumas alfabetadas. Ele está se lançando, né? Ele está se lançando. Está se lançando. Ele está se lançando, está evidente que o Rodrigo Maia vai tentar vender. Ele vai tentar vender a imagem de conciliador. Ou seja, ele já está vendendo. Não é nem de esquerda, nem de direita, não é nada. Na verdade, a imagem que eu tenho dele é de um oportunista, ponto. Porque o sujeito, quando é de esquerda ou de direita, ele assume uma posição. Agora, o sujeito, quando é conciliador, ele é conciliador sempre. A história do seu Rodrigo Maia não é essa. Ele é do DEM, ele sempre foi de uma direita conservadora do Rio de Janeiro, tem um histórico de direita conservadora. Surpreendentemente, para ser eleito para a Câmara Federal, não agora, antes, ele se aliou à esquerda também. Isso aí não é conciliação, isso aí é você abrir mão de conceitos ideológicos e conceitos. Eu posso concordar com que, por exemplo, parlamentares do PSOL ou do PT venham a propor, mas eu sou um jornalista e analiso a ideia, as propostas. Agora, ideologicamente, tem que haver uma linha de raciocínio. O Manuel Azevedo diz assim, o discurso de Rodrigo Maia, antes e depois da votação da Previdência, é uma piada, kkk. Dizer que a Câmara e Senado estão preocupados com o desemprego e com a crise brasileira é, no mínimo, demagogia. Assina embaixo do que disse esse nosso telespectador. E na realidade ele tentou defender a instituição, né? Porque ele fala que um país que ataca suas próprias instituições, não dá confiança para essas instituições, jamais conseguirá o investimento necessário para tirar o Brasil dessa crise. Acho que foi mais a questão, salve-se quem puder, e um recado de maneira assim, olha, não mexe comigo, que isso tem a ver com isso e eu consigo... Ele tem razão nesse sentido. Acho que o país tem que respeitar as suas instituições, isso faz parte da democracia, mas essa instituição... melhor. Tem que se dar o respeito. Respeitar as decisões. Posso falar agora, então, a senhora me chamou? Pode. Só um pouquinho, tu quer falar sobre isso, Russo? Deixa só mas eu não quero interromper o seu Marne, senão vou perder uma amizade, correr o risco de perder uma amizade. Não. Fala. Não, eu só queria dizer o seguinte, que eu sinto pena do Itamaraty. Vamos fechar o Itamaraty, a escola de diplomatas. Por quê? Porque o Eduardo Bolsonaro, ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Então, o Itamar Franco foi em Portugal? Vamos fechar o Itamaraty. Escola do Itamaraty. Para que fazer diplomata? Que é um dos cursos mais difíceis que existe. Vamos fechar. Só isso. Marne Barcelos. Não, vamos a chancelaria brasileira, historicamente, sempre foi leniente e omissa. A verdadeira embaixada brasileira nos países eram as lojas da Varig. Tato. Ele não as pessoas esse menino. Por que ele disse que colocaria o menino e eu apoio? Diplomata. Porque ele foi tratado de forma pessoal em 2 discursos do Trump, chamado de amigo. E quando jantaram, o Trump mandou ele sentar do lado dele. E como é que ele vai lidar com os outros? Porque ele vai ser embaixador, ele não vai ser amigo do Trump. Sim, mas o embaixador... Como é que ele vai lidar com os outros? Sim, mas quando tiver um problema, vamos fechar o Itamaraty. Liga pro Trump. Bom. A embaixada do Brasil não serve pra coisa nenhuma. Eu não sei se alguém quer continuar esse assunto. Não, pode, vai que já. Eu fico muito à vontade de falar do atual presidente da Câmara, porque foi o primeiro também, acho que foi o pioneiro, ao começar em janeiro a dizer quem era ele e qual a estratégia dele. E ele não engana e nem vai enganar nunca, né? E eu vim trazendo mês a mês aqui, o governo tinha perdido todas as eleições, todas as votações de matérias importantes no coisa. E vi até colegas meus aqui da bancada defendendo o fechamento do Congresso, né? Porque era essa postura. Aí agora ele recebeu o que ele queria, ele recebeu 4 bilhões de emendas para a turma dele, aí ele agora saltou na frente, ele saiu lá de trás e saltou para frente e quer avocar a si a vitória, os frutos, os ganhos políticos dessa coisa, ele quer pegar para ele.
Então, eu também vou dizer que fui o primeiro a dizer que ele é candidato e ele está sendo candidato. E o governo vai ter problema com ele nos próximos 3 anos ainda. Não pensa que estão de bem, que está tudo resolvido, que as próximas votações, agora a reforma tributária que nós temos pela frente e todas as votações importantes, que teremos o Maia a favor do Brasil ou coisa assim. Não, ele é um que vai ser caso a caso, negociado e vai ser parir uma bigorna, a expressão não é minha, mas vai ser parir todas as votações importantes nesses 3 anos. Não, e ele ainda diz que quer conhecer o Brasil tem que ir até a Câmara de Deputados. Foi uma das frases dele. E aí eu gostaria de lembrar que 50 dos deputados hoje são processados, não são investigados, são processados, já tem processo, já está na justiça, por quê? Porque tem prova robusta, não são condenados ainda, mas são processados, 50, então isso dá mais ou menos 10% dos deputados e 1 em cada 3 senadores também é processado. Olha se isso significa me representa o povo brasileiro. Representa o que o povo brasileiro tem de pior, não o que o povo brasileiro tem de melhor e o que ele realmente é. Ela tem deputados de tornozeleira? É, isso aí. Não, tem deputado que sai da prisão pra votar. Tem prisão domiciliar, tem senador, senador acho que deu prisão... O deputado que queria ir passar em Cancún, nas férias olha e tudo que mais. Que várzea. O Gustavo O juiz autorizou. O juiz autorizou. Não, é porque eu tô lendo umas coisas que são pro Chicão e pro Vitorino. Enquanto a senhora procura, eu tô com uma manchete aqui, que foi aqui no Rio Grande do Sul, né? A justiça condena o homem por manter 13 trabalhadores em condições de trabalho escravo. Então a gente tem mania de falar do Nordeste. Nós andamos dizer que no Nordeste no Nordeste, aquele encruzilhada do Sul, já tem sentença de 1º grau, condições análogas à escravidão, trabalhavam de sol a sol, remuneração sem nenhum direito, nada, dormiam em colchões, em condições precaríssimas, no chão. Ele quis se defender, o que é muito comum, botando no capataz que administrava lá, mas ficou claro que ele é o dono das terras, ele que administrava as terras, ele que fez a contratação de todo o negócio que lá ocorre. Então, eu volto a dizer, é de 1º grau, não transitou em julgado, mas sinaliza que a gente tem que ficar atento que trabalho escravo não é só no Nordeste, não. Gustavo Vitorino, a Amanda Stahl mandou uns 3 ou 4 e-mails, dizendo que tu é machista, que ficou debochando, ficou rindo enquanto a Ana fazia o teu comentário. Aí ela dá todo o apoio para a Ana e tal, barará. Mas também ela diz o seguinte: o Gustavo não era a favor da meritocracia? Agora, esse comentário sobre o filho do presidente, patético. O mérito é ser filho do presidente e amigo do Trump. Fala sério, diz ela. Nem tenta mais ser coerente. Amanda. Muito bem, dona... Amanda. Dona Amanda, a senhora sabe o que é diplomacia? Diplomacia é você estreitar relações bilaterais. Que diplomata seria melhor do que um amigo pessoal do presidente do país onde ele vai exercer sua atividade? Se isso não é mérito... Eu não sei. A senhora conhece o histórico do senhor Eduardo Bolsonaro? Tem curso superior, ele tem pós-graduação no exterior, fala inglês fluentemente, é amigo da família do Trump. Então, a senhora quer o quê? A senhora quer que vá o Eduardo Amorim, aquele que dizia que era o império do mal, que não sei o quê, e os americanos nem recebiam lá? A senhora prefere um cara assim, representando o Brasil nos Estados Unidos? Tem que ser prático. E praticidade quer dizer, sim, meritocracia. Quem é prático e tem acesso, merece, eu acho que ele merece. Eu colocaria ele como outra coisa. As risadas que eu estava dando não tinha nada a ver com o que a dona Ana estava não, é que ela disse que estava atrapalhando. Eu atrapalhei ela, mas não estava dando risada da dona Ana, não. Porque quais ofertas o senhor está oferecendo? Eu a respeito. Eram as mensagens que eu estava recebendo, mensagens bem humoradas. Qual foi a mais alta que o senhor recebeu? Muito bem. Só amanhã que nós vamos saber quanto vale Gustavo Vitorino. Eu sei que começou com 100 pila, tá? E outro com 80 em 4 vezes. Mas hoje, quando a gente se encontrar de novo depois do Jornal da Pampa, nós vamos saber como é que tá esse leilão, o que tá rolando e quanto vale Gustavo Vitorino. Beijo, boa noite, até lá.
Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Soluções financeiras com atendimento próximo. Sim, Sicredi. E água mineral Itati.